Comercializado para agricultores desde 1974, o glifosato é hoje o herbicida mais comum do mundo, mas a discussão científica sobre sua segurança ainda não chegou a uma conclusão clara. Até pouco tempo atrás, o glifosato era considerado um dos agrotóxicos menos problemáticos, explica o agrônomo Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Princípio ativo de centenas de herbicidas no mercado, ele age inibindo a ação de uma enzima usada pelas plantas invasoras para realizar fotossíntese. Os animais não possuem essa enzima, então, em tese, não deveriam ser afetados pela substância. Essa suposta segurança, aliada ao desenvolvimento de soja geneticamente modificada resistente aos efeitos do glifosato, fez com que ele se espalhasse rapidamente pelo mundo e se tornasse amplamente usado. No entanto, em 2015, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, IARC, parte da Organização Mundial de Saúde, concluiu com base em centenas de pesquisas que o glifosato era provavelmente cancerígeno para humanos. Já a EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, continua a insistir que o glifosato é seguro quando usado corretamente. Na Europa, a Agência Ambiental Alemã corroborou essa avaliação da EPA. E os últimos estudos da EFSA, Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, e da ECHA, Agência Europeia de Produtos Químicos, foram positivos para a substância. Mas qual das entidades afinal está certa sobre o glifosato? Porque as instituições dão informações tão discrepantes sobre a segurança do uso. Ele causa câncer ou não? Elas não baseiam suas conclusões em experimentos próprios, mas sim em pesquisas científicas já publicadas sobre o assunto, explica Letícia Rodrigues, especialista em toxicologia, regulação e vigilância sanitária, e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. Ela afirma que há muitos critérios diferentes para determinar quais estudos são levados em consideração para que aquela instituição chegue a uma conclusão. E há bastante diferença entre ciência acadêmica produzida nas universidades, com as últimas descobertas, e a ciência regulatória das agências de regulação, que segue uma série de portarias e protocolos estabelecidos em lei para avaliar os estudos. O IARC e a EPA são instituições com objetivos diferentes, afirma Luiz Cláudio Meirelles, da Fiocruz. O IARC é ligado ao OMS, está preocupado com as últimas descobertas na proteção da saúde. Enquanto a EPA e as outras agências têm fins de registro e podem ter um viés econômico muito forte. A possibilidade de que pressões econômicas tenham tido influência na decisão do órgão foi levantada por ativistas nos Estados Unidos, e alguns deputados democratas chegaram a pedir que o Departamento de Justiça investigue se há relações entre funcionário do governo e indústrias de agrotóxicos. Defensores da avaliação das agências afirmam que os resultados são diferentes porque a EPA teve um rigor maior no filtro para os estudos e pesquisas científicas analisados, selecionando apenas estudos nos quais havia peer review, revisão feita por outros cientistas, credenciamento em boas práticas de laboratório, etc. Dizem também que o IARC, Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, não detalhou os critérios usados para a análise dos estudos. A OMS tem um perfil até conservador e o IARC é muito responsável na sua análise, diz Meirelles. Os estudos, que apontam que o glifosato é provavelmente carcinogênico para humanos, foram feitos por pesquisadores relevantes, publicados em revistas internacionais respeitadas. Se você olha como algumas substâncias foram tratadas historicamente, percebe semelhanças. O DDT, pesticida muito usado na segunda metade do século passado, por exemplo. Quando começou a se descobrir seus efeitos cancerígenos, quem tinha interesse econômico fez de tudo para negar, afirma ele. Mas a ciência independente foi avançando, comprovando que os malefícios eram verdadeiros, e não havia mais como negar. Hoje, o DDT é proibido mundialmente. O glifosato é o DDT de hoje, vai passar pelo mesmo processo. Na França, o presidente Emmanuel Macron havia prometido acabar com o uso do glifosato até 2021, mas voltou atrás em janeiro deste ano após protestos de fazendeiros e agricultores.
Não é mais viável, vai matar nossa agricultura, disse Macron. O argumento usado pelos agricultores franceses e por outras pessoas contrárias ao banimento da substância é que os agrotóxicos substitutos podem ser piores e menos estudados. Mas, para especialistas como Meirelles, essa é uma forma muito simplista de pensar. O controle de pragas nem sempre precisa ser feito com substâncias químicas agressivas, diz ele. Há várias formas de resolver esse problema. Você tem inimigos naturais, permacultura, uma série de soluções. Hoje a gente usa muito pouco a tecnologia para tentar reduzir o consumo de agrotóxicos. É preciso substituir tecnologias prejudiciais por tecnologias mais avançadas, menos nocivas. É um fato científico conhecido que alguns pesticidas são responsáveis pela morte de abelhas. As substâncias chamadas neonicotinoides, por exemplo, estão relacionadas ao desaparecimento de colônias no EUA e na Europa, tanto que muitos produtos com esse princípio ativo foram proibidos na União Europeia. Não havia, no entanto, uma ligação clara entre a morte desses insetos essenciais para a polinização das plantas e o glifosato. Um novo estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences expôs as abelhas a níveis da substância encontrados em jardins e plantações e descobriu que, quando ingerido pelas abelhas, o glifosato afeta o microbioma intestinal dos insetos e diminuiu sua capacidade de combater infecções. Após a contaminação, as abelhas expostas a um parasita comum morreram com muito mais frequência do que as que tinham um microbioma saudável por não terem sido expostas ao herbicida. Precisamos de diretrizes melhores para o uso do glifosato, porque no momento as regras supõem que as abelhas não são prejudicadas pelo herbicida. Mas nosso estudo prova que isso não é verdade, disse Eric Mota, um dos líderes da pesquisa. Apesar de a substância estar sendo cada vez mais pesquisada e entendida no meio científico, o fato de informações conflitantes virem de instituições confiáveis cria uma confusão no público sobre os efeitos da substância e abre um espaço propício para a disseminação de desinformação. Nos últimos tempos, dezenas de informações falsas têm sido espalhadas nas redes sociais sobre o glifosato. Foi muito compartilhado, por exemplo, que glifosato causa autismo, informação para a qual não há nenhuma evidência científica. A mentira começou quando Stephanie Seneff, pesquisadora da área de ciência da computação no MIT, Massachusetts Institute of Technology, disse em um evento que o glifosato causará autismo em 50% das crianças até 2025. Tanto o uso do glifosato quanto os índices de autismo aumentaram nos últimos anos, mas não há nenhuma prova de que exista uma relação de causa e efeito entre ambos, segundo médicos e pesquisadores. O autismo tem sido muito estudado e não tem relação nenhuma com glifosato, explica Ana Arantes, professora da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora do Instituto Lamier Autismo e BCBA, certificada internacionalmente para trabalhar com a condição. Não há nenhuma pesquisa científica que relacione glifosato com a condição. Seneff não usou estudo ou pesquisa como base, apenas mostrou um gráfico com o uso de glifosato no mundo e outro com o número de registros de autismo. Segundo a agência Drops, de checagem de informações médicas, ela deduziu sozinha, sem apresentar nenhuma evidência, que um causava o outro.